Olá, amigos do programa Enfoque Espírita. Nesse final de ano, mais uma vez, esse programa vai ao ar, levando a paz que a doutrina espírita concede aos nossos corações. Por que a doutrina espírita concede, diferentemente de outras concepções religiosas? Porque veja a grande diferença da doutrina espírita. Para nós, não é diferente ou necessário que você seja espírita. Não, você pode ser de qualquer outra religião e por respeito a elas, e eu poderia citar algumas e esquecer outras. Na verdade, a doutrina espírita diz que não é importante ser religioso, mas é importante e fundamentalmente importante amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo e praticar a mais absoluta e desinteressada caridade. Se você faz isso, seja você dessa ou daquela religião, ou até mesmo você não tenha religião, mas você é aquele homem conceituado que ama a Deus, respeita a Deus, respeita todos os homens e mulheres e tudo mais, amando-os e respeitando, ajudando, praticando a mais absoluta e desinteressada caridade, como costumava dizer Chico Xavier, é o suficiente. Então nós ensinamos aqui, ou pretendemos passar o que está em O Livro dos Espíritos. Isso está onde? Na pergunta 982. Por ser este programa tão importante após o Natal, eu vou lá na frente do Livro dos Espíritos dizendo o seguinte, a pergunta é essa. É bem rápido, mas acho que é importante a gente conceituar isso. Olha só, para quem está pregando sobre a doutrina espírita há 8 anos, será necessário que professemos o Espiritismo e que creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? E a resposta dos espíritos foram, se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos que não creem, ou que não tiveram oportunidade de se esclarecer, o que seria um absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Tem outras perguntas que dizem a mesma coisa, por exemplo, a pergunta 642, a pergunta 799, mas praticamente diz a mesma coisa. E também tem outros ainda, 975, então tem várias perguntas que dizem isso, que não é importante ser espírita, mas o conhecimento do que se passa no mundo espiritual, revelado pelos espíritos, é muito importante, porque nos ajuda a nos posicionar diante da vida, né? Então, há pessoas que pensam que porque frequentam essa ou aquela casa, têm assegurado a sua sorte na vida futura. Olha, tudo bem que assim seja, mas não é necessário filiar-se a uma casa. É necessário o seu procedimento. Portanto, a doutrina espírita pensa completamente diferente. Por isso, ela não te pede recursos de forma alguma, não pede que você vá aos centros espíritas, mas ela pede que você leia, estude, se quiser estude junto aos centros espíritas, nos vários cursos que lá existem, para que você cresça espiritualmente. Portanto, neste final de ano, o que desejamos para você é que você realmente reflita, porque vai ter que você enfrentar, quer queira, quer não, tudo aquilo que a doutrina espírita explica. E, curiosamente, como eu tenho visto tantas vezes e dito aqui, tudo que é ensinado na doutrina espírita está na Bíblia. Questão de saber, conhecer, estudar e, obviamente, interpretar. Tudo bem, Weckmiller? Graças a Deus, estamos melhorando cada vez mais, seu Gama. O ano concluído, né, Weckmiller? Isso. Tanta responsabilidade para nós que pregamos a doutrina espírita aqui durante há tantos anos e agora nos últimos anos com a ajuda do Weckmiller. Mas Deus nos dá saúde e vamos repassando, porque nós, eu digo por mim agora, eu particularmente me sinto muito feliz de ser espírita, sabe? Porque pelo menos eu sei que não depende de um sacerdote tal, de fulano tal. Não depende de ninguém. Depende de mim mesmo. A minha salvação, o meu crescimento como espírita depende de mim. Não depende de mais ninguém. Não depende deste ou daquele ato cirúrgico ou não. Ato, vamos dizer assim, em que eu me manifeste nesse ou naquele local. Não, é o meu comportamento do dia a dia. Não adianta nem eu ter decorado todo o Livro dos Espíritos e todos os demais livros que eles seguiram.
O importante é que eu pratique. Pratique. Isto claro. nos diferencia. Perfeito. Então, Vec Miller, quando é que o nosso programa vai ao ar? Lembrando que esse programa vai ao ar até o final do ano e, obviamente, também no dia 1º, conforme o Vec Miller vai dizer. Ou seja, vamos começar o dia 1º, inaugurando nele, nesse ano, mais um programa da Doutrina Espírita. Vamos lá. Perfeito. Alô, pessoal. É uma satisfação muito grande estar com vocês aqui toda quarta-feira. Mas o programa Enfoque Espírita é às quartas-feiras, às 10 horas, ao vivo. Reprises às quintas-feiras, às 17 horas, aos sábados, às 18 horas e também às terças-feiras, às 17 horas. Lembrando que aceitamos perguntas, sugestões e também reclamações. enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. E também pode ser acessado pelo Facebook. É só escrever lá em cima, no cabeçalho, TV Cidade de Petrópolis, tudo junto. E você vai ter toda a programação excelente do canal 16, perfeito? E também pode ser acessado pela internet, www.tvc16.com. Muito bem. Então, façamos Vamos então aí agora a página. Uma página mais para a nossa reflexão. Perfeito. Veja bem, do livro Busca e Acharás, pelos espíritos de Emmanuel e André Luiz. Mas a página que nós vamos ver é de Emmanuel. Isso, Franciscano Xavier. Perfeito? São pequenos conselhos, por que não? Acabou o Natal, vai terminar o ano também. Vamos começar, portanto, 2019, e são pequenos conselhos que Emmanuel nos dá. Perfeito. Cartões de Paz, por André Luiz. Cada espírito é um canal de bênçãos em se mantendo ligado às leis do Criador. Lembre-se, você pode espalhar compreensão e otimismo. Contemple a fonte ao dissipar as formações da lama que se lhe atire à corrente. Não se detenha em pessimismo e azedume. Qualquer tristeza manifestada impulsiona os tristes a ficarem mais tristes. Fraqueza à amostra enfraquece os fracos ainda mais. Encoraje o próximo com o seu sorriso, entregando suas mágoas a Deus. Não se sabe de benefício algum que o desânimo tenha realizado. Siga em frente, criando simpatia e amizade, esperança e cooperação. Felicidade é um fruto que se colhe da felicidade que se semeia. Plante amor e paz, e a vida lhe trará farta colheita de paz e amor. Quando a provação lhe apareça, terá surgido o seu momento mais importante para comunicar fé e coragem aos companheiros. Quando o sofrimento desponte na estrada de alguém, estará você obtendo o instante dourado de auxiliar. Haja o que houver, distribua confiança e bom ânimo, porque a alegria é talvez a única dádiva que você é capaz de ofertar sem possuir. Evite amargura e desespero, porque todos estamos seguindo ao encontro do júbilo imperecível. Se você não acredita que Deus é plenitude de paz e amor, alegria e luz, pense que a terra poderá envolver-se nas sombras da noite, mas haverá sempre no céu a fatalidade do alvorecer. Maravilha, seu Gama. Nesse final de ano, essas pequenas mensagens são importantes para nos acordar. Como nós vimos,
Não se está pedindo recursos para continuar a publicar o programa, a fazer o programa. Não estamos pedindo que você vá a essa ou aquela casa espírita. Pedimos que você estude. Ao estudar, conheça os princípios da doutrina espírita, que são os que estão na Bíblia, que são aqueles que você conhece, são os 10 mandamentos, mas são também o crédito, porque isso te traz paz na reencarnação. Por quê? Porque com a reencarnação você explica tudo, como é que o pior bandido do mundo um dia vai também ser um anjo, tá? Porque os espíritos são criados, o livro dos Espíritos nos ensina, simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. Deus nos destinou à perfeição e não ao inferno. Então, se estivermos assim muito cheios de erros, nós teremos muitas vidas para quitar. Mas ninguém vai ficar perdido, que o Deus nos fez simples e destinados à perfeição, tá? Simples, ainda atrasados, mas destinados à perfeição. A perfeição não vai ser dada por Deus de graça. Você vai conquistar isso com o tempo, ou com pouco sofrimento, ou com muito sofrimento. Mas essa é a nossa destinação. E, curiosamente, podemos dizer assim, quer você queira ou quer não queira, porque é isso que Deus quer. Ponto, acabou. Então, a doutrina espírita é muito bonita. Ela não deixa você pessimista, triste, porque sempre há esperança para nós. Ok, Zé Quimeiro? É da lei mesmo nós observarmos as leis de Deus. Se nós as transgredimos, temos que resgatar. É isso que o senhor está dizendo, senhor? Exatamente. Mas você observa que é tudo assim na natureza. A água que hoje é impura, amanhã será a água que você bebe. O vulcão que hoje joga aquela coisa tenebrosa, pegando fogo e tudo, e o magma daquela forma, depois aquela terra vai ser de alta produtividade. Entendeu? Se você vai ao mar, onde a água é salgada, mas se você tratar aquela água, ela é potável. Com então, certeza. assim também, tudo na natureza se transforma para frente e para o alto. Olha, nós dizemos isso porque faz parte do hino de Petrópolis, a gente tem sempre na cabeça para frente e para o alto, mas é isso que a doutrina espírita nos indica. Para frente e para o alto. Nós somos destinados a sermos perfeitos. Agora, podemos alcançar essa perfeição com muito sofrimento, ou com menos sofrimento, ou com quase nenhum sofrimento. Porque nós temos que aprender, depois nos dominar e, finalmente, lutarmos para praticar o bem, para deixar que o bem saia do nosso coração com muito amor. É um processo difícil? Mas é muito melhor do que você enfrentar um inferno poético, né? Porque seria um absurdo Deus, que é pleno amor, criar um espírito que ele sabe que vai ser destinado, porque ele conhece o presente, o passado e o futuro, ele sabe que esse que acabou de criar vai ser condenado ao inferno eterno, e mesmo assim ele fez. Então esse Deus não era bom, mas Deus é puro amor. A criação é a prova de Deus. Olhe na natureza, pare, vá, saia de casa, pare em frente a um local muito bonito, aprecie as plantas, as flores, tudo dando vida, apesar da gente chegar lá, cortar as árvores, tentar matar, a natureza tenta se recuperar, porque também ela faz parte de um sistema em evolução. Então a doutrina espírita nos mostra um Deus que é bom, mas exige que a gente cresça, que nós cresçamos também em amor ao próximo. Não basta amar apenas a Deus, mas temos que amar também ao próximo. E saber disso não é o suficiente, temos que colocar em prática, exercendo o amor. Perfeito. Por isso a gente fica feliz de divulgar o que, em última análise, o amor sincero, o amor pleno, não é aquele amor sexual. Isso entra também na julgada, mas sob outro aspecto, apenas na multiplicação. Mas aquele amor que dá vida um pelo seu próximo, né? Esse é o verdadeiro amor que Jesus nos ensinou como mestre responsável pelo planeta Terra perante Deus. Perfeito. Perfeito. Então vamos podemos continuar. ir às nossas conversas de sempre, Isso. devagar, repassando a doutrina espírita. Que bom. O Livro dos Espíritos foi dividido em 4 partes. Já estudamos toda a primeira parte. A segunda parte, sob o título do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, é dividida em 11 capítulos. Estamos estudando parte do capítulo 8º, cujo título é da emancipação da alma. O sonho e os sonhos. Primeira pergunta, seu Gama. O que é o sonho? Bom, o sonho é o resultado da liberdade do espírito durante o sono.
Mas isso então a gente tem que explicar. Liberdade como? Acontece que nós temos dentro do nosso corpo, se você não entender isso, você está parado no tempo e no espaço, em qualquer religião. Porque, olha, dentro da enciclopédia de Parapsicologia, Metapsíquica e Espiritismo, de João Teixeira de Paula, aparece em torno de 80 nomes, porque quase todas as religiões têm. Vamos dizer assim, na Bíblia, pode pegar qualquer livro, você vai encontrar. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 43 e 44, quando São Paulo vem dizendo, com que corpo que a gente vai, ele dizia assim, ressuscitar. Vamos aceitar que ele use essa expressão. Com que corpo? Ora, dizer assim, a planta, ela, na hora, para poder se reproduzir, ela primeiro morre. Realmente, se planta, a planta morre, a semente morre, e aí ele cresce. Fazendo essa comparação, São Paulo, então, vai conversando, até que ele chega no versículo 43 e 44, ele diz assim, assim como há corpo material, também há corpo espiritual. Isso é importante, entender que nós temos um corpo espiritual. E ele caminha nessa divagação que ele faz e vai até o versículo 50, e ele então diz no versículo 55 o seguinte, a carne e o sangue não vão para o céu. Ou seja, bem claramente, esse corpo espiritual, que é um corpo de energia, São Paulo não podia usar essa expressão naquela época, porque não existia essa palavra, energia, nesse sentido de energia que movimenta o objeto, não existia. Então, o que acontece? Na verdade, São Paulo falou o que ele podia falar naquela época, o conhecimento que ele tinha. Então, ele demonstrou que nós temos um corpo espiritual, que o que vai para o céu não é o corpo físico, mas é o corpo espiritual. Então, o sonho é que quando você adormece, o espírito que nunca está separado do seu corpo espiritual, nunca, que o corpo espiritual que, na verdade, é governado pela mente como um todo, então esse corpo espiritual, ele vai, sim, se moldando, se purificando a pouco e pouco em cada vida que a gente faz. Mas também, durante o sono, ele sai do corpo físico. E aí nós vamos ter duas liberdades, né? Espontaneamente, ele sai, ou ele sai quando você tem apenas um relaxamento. Vai depender do que a sua mente determina. Mas, de qualquer maneira, o sonho é, portanto, o que aconteceu durante a liberdade do espírito. Ou seja, o espírito sai do corpo, o corpo está adormecido, e ele fica ligado por um cordão de luz. Aí você diz para mim assim, inventou isso, seu Gabriel? Eu não. Está lá no Antigo Testamento, dizendo que a hora que esse cordão de luz rompe, mas está escrito, rompeu o cordão de luz, você morre. E não tem jeito para voltar. Como eu disse, está tudo na Bíblia, é questão de procurar e a gente pode indicar. Mas temos que fazer o primeiro intervalo, então aí nós vamos explicar mais o que é o desprendimento. Chegaremos lá. Voltaremos em 1 minuto. Até já. Por enquanto é só uma campanha de alerta. Adote o consumo consciente de água já, para que daqui a pouco não seja a gente nessa situação. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo.
Estamos de volta com o segundo bloco do programa Enfoque Espírita. E permita-me dizer o seguinte, nós estamos comentando sobre o corpo espiritual e dizendo que ele está no Antigo Testamento. Está assim, no livro Eclesiastes, no último capítulo, o versículo deve ser... Capítulo 12, versículo 6. Deve ser versículo 6. Que o cordão de prata. O Vecmília também está lembrando. E ali está dizendo o seguinte, se romper esse cordão de prata, eu estou citando que isso é importante, aí não tem jeito, você morreu. Está escrito na Bíblia lá. Rompeu o cordão de prata. Por que eles chamavam cordão de prata? Porque eles não conheciam um sistema eletrônico, né, que ligasse uma corrente até lá. Hoje, com essa corrente eletrônica, você liga uma TV, desliga uma TV, você muda de canal. Vamos atualizar o ensinamento, é assim que funciona. Então o espírito domina esta parte, e aí quando ele sai do corpo físico, ele fica ligado por esse cordão de energia, enérgico, portanto, e ele então fica ligado. Se acontece alguma coisa ao corpo, ele lembra. Aí, nessa oportunidade, vem os sonhos. Depois ele fica algum registro de onde ele vai, fica o registro. Esse registro, então, é o sonho, que pode ser, normalmente, sonho espírita e sonho propriamente não espírita, que são as preocupações que o espírito tem, que passam para o cérebro, e aí ele se lembra. Os sonhos espíritas, propriamente dito, talvez eu tenha que repetir isso aqui, os sonhos espíritas, eles são normalmente sobre o futuro. Agora, os sonhos espirituais são sobre o futuro. Agora, os sonhos mais normais que a gente tem são as preocupações que o espírito tem. Às vezes você tem uma preocupação tão acentuada com um filho que há muito tempo não dá notícia que você acaba sonhando com ele. Sim. Então, perfeito. Esses sonhos nem sempre são reais, mas às vezes são, porque o sonho é muito complexo e ele aparece de diversas formas. Mas os sonhos essenciais do espiritismo são do futuro. Tá? Esses o espírito não pode ver. São coisas que ele prometeu fazer, não vem fazendo, a consciência acusa e ele então relembra disso. Quando ele acorda, ele quer fazer aquilo de novo. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então vamos à segunda. A alma precisa de repouso tanto quanto o corpo físico? Não, a alma não precisa. Conquanto André Luiz, nos livros dele, ele nos cita que o espírito, de vez em quando, precisa parar para um certo repouso. É a mente, porque, na verdade, o corpo físico apenas, digamos assim, é o cavalo do espírito, se podemos me dizer assim, né? Porque, na verdade, o espírito domina isso aqui. O espírito, ao dominar, ele usa também, porque ele tem sempre o corpo espiritual, só sem o que ele não se identifica. E esse corpo espiritual, além de ser isso, ele é também o registro de tudo que se passou em qualquer vida que você teve no passado. Por isso é que a ciência pode hoje, em certas circunstâncias, fazer a pessoa relembrar dados de uma vida anterior. Quando necessário, porque não se deve mexer nisso, que Emmanuel diz, Emmanuel Guia do Chico Xavier, não mexa nesse setor, porque isso é como um túmulo, e você se mexer não vai aguentar o mau cheiro. Você não vai saber que foi um grande bandido e vai achar que tem que resgatar aquilo tudo, vai ficar louco. Não é assim, você pode lembrar, mas às vezes aquilo já foi resgatado, mas continua te doendo a consciência. Perfeito. Então é um processo completo e perfeito, porque é de Deus. Tudo se registra ali. Já citei aqui, porque acontece que minha mãe dizia assim, olha, meu filho, não erre, porque tem ao seu lado um anjinho que está registrando tudo que você faz de errado. O anjinho não registrava o que é bom, não, mas o perispírito registra. Então, ela disse assim, então não erre não, porque fica registrado e depois o Papai do Céu vai cobrar isso de você. Assim fui eu criado, com a saudade da minha mãe, mas é assim que ela fazia comigo. Então, na verdade, o perispírito é digamos assim, é um grande arquivo de tudo que nós fizemos da vida, de bom e de mal, e até de neutro, que não tem diferença nenhuma. Ele simplesmente registra tudo, como, na comparação infantil, mas dá uma ideia exata, como se fosse um pendrive, tá? Com a forma de um corpo humano, tá? E que então registra tudo, de bom e de mal. É simples. Portanto, Deus não vem após a morte do infinito para julgar bem um livro na mão, você devia saber isso, ser feito. Não, a sua própria consciência, o seu perispírito, liberto do corpo físico, ele vai, pela própria característica dele, para o local que lhe é próprio. Qual local que lhe é próprio? Aonde o corpo espiritual dele, vamos falar em termos de peso para entender,
ele é mais pesado ou menos pesado. Se ele é menos pesado, ele é, portanto, mais purificado, ele pode ir longe, utilizando a volitação, que é o meio de transporte dos espíritos. Porém, se ele é um espírito ainda terra a terra, ele vai ficar aqui mesmo, em torno de nós. Exato. Aí é conhecida essa expressão. Daí que, então, fica muito feliz você de saber, e eu tenho certeza disso, que a tua evolução depende de você. Mais uma vez eu digo, não depende de sacerdotes de nenhum culto, nem dos espíritas. Depende de você colocar em prática os ensinamentos sinceros de nosso Senhor Jesus Cristo. Só isso. Perfeito. E é muita coisa. E é muita coisa, com certeza. Mas aos poucos a gente vai adquirindo o hábito de Então praticar. a alma, ela não precisa. Você me perguntou se o corpo fazia isso ou aquilo. O corpo é subordinado totalmente ao espírito. O espírito nunca existe fora do seu corpo espiritual. O corpo espiritual está sempre ligado a ele. Por isso ele pode fazer uma série de fenômenos, mas que vai aparecer aqui hoje. Perfeito. Pelos sonhos, a atividade do espírito pode vir a fatigar o corpo físico? Pode vir a castigar o corpo físico. E você acorda extenuado, o espírito então pensou. Então esse é um sonho essencialmente espírita, não é um sonho em que o próprio espírito ali dentro está perturbado, querendo uma solução. Vamos dizer, você cometeu um crime, ninguém sabe, mas estão pesquisando, pode chegar a você. E você está preocupado de parar na cadeia, seja lá qual for, ou de perseguições, muito sofrimento. Então, aquilo reflete no seu corpo físico. E curioso, às vezes traz algumas revelações muito importantes para ajudar a pessoa. Porque ele não sai do corpo, mas as preocupações dele são tão acentuadas que os parentes, os amigos, aquelas pessoas vêm ajudá-lo. Então ele acha que foi ele, durante o sono, que achou a solução. Foi, mas porque estava em contato com espíritos amigos que o orientaram. É uma forma singela. Então vejamos, o espírito propriamente dele não precisa de repouso igual para dormir, puxar a coberta, para nada disso ele não precisa. Mas ele então para refletir através de orações, reflexões, e às vezes um pouco de meditação, ele recupera as energias e caminha para a nova vida. Perfeito. Como são explicadas algumas descobertas científicas feitas por cientistas diferentes que ocorreram em dois lugares distantes e ao mesmo tempo? Então é o seguinte, nós sabemos disso, e é tão curioso isso. Vocês observem, modernamente, quando há distribuição do prêmio Nobel, sempre aparecem duas pessoas que estão pesquisando a mesma coisa, em países diferentes, em laboratórios diferentes, por questão de segurança, eles não contam para ninguém, mas depois, na hora do prêmio Nobel, porque um publica, o outro publica também, e aí o que acontece? Com diferença, às vezes, de dias ou de semanas, vinham há anos pesquisando a mesma coisa. Isso é incrível. Mas é que realmente vem espíritos com essa missão. Vamos ver, por exemplo, olha, o grande exemplo que eu sempre gosto de citar, Santos Dumont e os irmãos Wright. Então, o que aconteceu? Santos Dumont tinha a ideia de voar desde criança. Por quê? Porque ele era um predestinado para aquilo. Também predestinado eram os irmãos Wright. Se um falhasse, o outro ia fazer. Tá? Até diziam, em relação ao senhor Allan Kardec, que se ele falhasse, também tem um substituto. Esqueçamos isso, porque ele não falhou, não é tão importante. Mas o fato, então, é que, na verdade, não pode falhar. Então, o espírito, quando ele está consciente dos seus poderes, ele sai do corpo físico. E agora, repete para mim. Sua pergunta. Como são explicadas algumas descobertas científicas feitas por cientistas diferentes que ocorreram em dois lugares distantes e ao mesmo Porque tempo? esse contato, então, é o seguinte, eu saio do corpo, supostamente eu sou uma dessas casas. Então eu saio do corpo porque eu estou preocupado com uma determinada coisa, ocupado, eu quero mesmo resolver aquilo. Então eu durmo com essa coisa. Ao dormir, eu saio do corpo. Ao sair do corpo, eu vou ao encontro de quem pensa igual. E dessa maneira eu vou encontrar essa pessoa. A gente, então, são as mesmas pessoas que descobrem. Os irmãos Wright queriam voar, voaram de cima para baixo, mas voaram. E Santos Dumont voou de baixo para cima, tem essa discussão, disso para lá, não importa. O importante é que os aviões estão... E foram praticamente ao mesmo tempo. Mas
quando se tem o estudo, então concede-se o prêmio no final do ano para essas pesquisas daquele mundo, o que acontece? Se descobre sempre que tem 2 ou 3 pessoas avançadíssimas naquele aspecto divulgando. Isso. É assim que precisa ser. Assim foi, por exemplo, em muitas outras coisas, até na energia atômica e suas características, algo muito complexo, difícil, precisa de ajuda do Estado, e, no entanto, tinham 2, 3 pessoas pensando a mesma coisa ao mesmo tempo. Isso, então, é um fenômeno, o registro fica pelo sonho, mas isso é o que nós chamamos de desdobramento. Desdobramento, então, é o seguinte: santos da Igreja Católica, que respeitamos profundamente, foram vistos mais de uma vez em 2 lugares. Por exemplo, Santo Antônio foi reconhecido e santificado por ser um santo, respeitamos a opinião que dão a respeito de Santo Antônio, nós o respeitamos profundamente, mas então Santo Antônio estava na Itália quando, em Lisboa, o pai dele ia ser condenado. Ele desdobrou-se, saiu do corpo, foi até lá, saiu, ou seja, o espírito, junto com o perispírito, foi até lá. E conta a história que ele, então, defendeu o pai no tribunal e, em seguida, voltou ao corpo físico. Naquela época não tinha a menor condição, não tinha carro, não tinha avião, não tinha motor. Então, ele fez isso. Pelo menos é o que nos conta a história. E, em estado de desdobramento, nosso irmão Chico Xavier fez muita coisa também, de estar em outro lugar e perceber o que se passava. Então, no momento que o espírito sai do corpo, também existe essa coisa chamada desdobramento. Ele se apresenta, então, com o corpo espiritual dele. Está ligado pelo cordão fluídico até o corpo físico, mas ele se apresenta em determinadas condições, se tem médios específicos, como doadores de ectoplasma, então esse corpo pode ser parcialmente visível. Às vezes ele não é visível, digamos assim, inteiramente, mas ele é da parte para cima, ou simplesmente do rosto, quando ele tem que falar, da garganta ectoplásmica, formando também toda a parte do pulmão. Então, porque às vezes formar é complicado, mas acontece. Há médiums com essa possibilidade, são chamados médiums de efeitos físicos. Efeitos físicos, perfeito. Então, como se pode explicar o pressentimento de algo que depois se realiza? Pois é, o pressentimento é quando a pessoa imagina, por exemplo, que tem alguém muito doente. Ele sai do corpo, ele sabe quem é, ele vai até essa pessoa, sabe que aquela pessoa vai desencarnar, porque tem espíritos amigos que estão tomando conta dele e que está na parte final da vida. Ele volta com aquilo na cabeça, mas ele não lembra tudo, que Deus é misericordioso, ele vai lembrar tudo, por exemplo, o passamento da mamãe repentinamente, ou o passamento do papai também repentinamente, ou do filho muito amado por toda a família, vai ter um acidente e falecer. Então fica aquela pré-cognição que acontece em função do desdobramento, que é algo muito importante, né? Olha, Jesus foi visto várias vezes em estado de desdobramento, né? Estando num lugar, estava em outro. E após a morte, então, nós vemos, para falar simplesmente desse que é mais fácil, vamos ver Jesus no capítulo 8 de João, é capítulo 8? Acho que sim. Capítulo 8 de João, quando então Jesus aparece para eles, depois de morto, estando as portas e janelas fechadas. Então o evangelista, porque ele não conhecia o fenômeno que eu disse, ele frisa 2 vezes. Jesus apareceu as 2 vezes, né? Em ambas, eles repetem, estando as portas e janelas. Por que quem escreveu fez questão de dizer? Porque eles viram que não era um corpo normal, mas que Jesus continuava vivo. Apareceu, deixou Tomé tocar os dedos na ferida, e Tomé ficou abalado com aquilo, a ponto de dizer aquela célebre frase: meu Senhor e meu Deus. Porque ele viu algo espantoso. Um morto voltava à vida, morto entre aspas, mas volta à vida. E isso são as qualidades do corpo espiritual, que fazem com que muitos dos sonhos que nós tenhamos seja resultado de trabalho e atividade do corpo espiritual, sob o comando do Espírito. Perfeito, sempre, Claro, sempre através disso. Sempre não é sob o comando do Espírito. Perfeito. É necessário estarmos em sono profundo para que o espírito saia do corpo? Não. Para o espírito sair do corpo, basta um certo relaxamento, tá? Aquela sonolência, mas para ele lembrar com perfeição ou ele fazer alguma coisa, é necessário um sono mais profundo. Quando a gente está falando, então,
Talvez a gente venha falar hoje sobre o ectoplasma um pouco, mas gostaríamos de falar mais sobre a faculdade que o espírito tem quando ele sai do corpo. Aí você tem a letargia, a catalepsia, né, as mortes aparentes. Então, tudo isso é estudado pela doutrina espírita. Se der tempo, hoje a gente toca no assunto, que está dentro do capítulo que você está me questionando. Tá? Perfeito, perfeito. Seu Gama, neste sono, uma pergunta minha. Nesse sono profundo, especificamente para que venhamos a ter e ir depois, neste desdobramento, até a uma escola, para que venhamos a aprender melhor neste desdobramento, seria necessário especificamente você já ter uma rotina, vamos supor, ao deitar-se, para fazer toda a sua preparação psicológica através das suas orações, para que a espiritualidade possa vir e lhe ajudar a lhe levar até este local? Vamos ver, respondendo da seguinte maneira. O senhor Einstein, e também um seguidor dele que morreu recentemente porque completou o que Einstein dizia, ou pelo menos entendeu bem o que Einstein dizia, foi um inglês, faleceu, ele só mexia os dedinhos. O Stephen Hawking. Então, Steve Howard, né? Hawking. Agora eu não lembrei o nome dele. Mas ele, então, ele fez descobertas extraordinárias. Muitas vezes que ele estava conversando com as pessoas, ele parava tudo e dizia, então é isso, porque vinha a intuição. Durante a noite ele pesquisava aquilo, registrava, mas não lembrava, porque não há lembrança do que o espírito faz inteiramente durante o sono. Mas se você está fazendo um trabalho específico e importante, os espíritos aproveitam esse momento, te dá até a solução, que você chama, como é que eles dizem a expressão, você vai me ajudar, ele teve um insight, é isso? Um insight, exato. Teve aquela coisa, aquele deslumbramento e lembrou a solução. Tem uma história, foi com Arquimedes? Não. Que saiu nu pela rua? Acredito Foi que foi Arquimedes, exatamente. se não me engano. Que ele tinha que resolver um problema. Ele tinha falado para o rei que ia fazer uma cabeça, um objeto qualquer de ouro, uma coroa. E aí, então, como é que ele podia determinar se o joalheiro tinha colocado todo o ouro ali? Ele pensava daquilo noite e dia e não tinha solução. Até que um dia ele entra na banheira e percebeu que determinados objetos afundavam mais e liberavam mais água do que outros, embora um tivesse mais peso, menos peso. Uhum. E ele então disse, Eureka! Nu! Ele sai correndo pelas ruas, entendeu? Para levar ao rei a resposta. Ele estava tão preocupado com aquilo que o espírito saiu do ar, deu a ele aquela noção, e ele nem percebeu que ele estava nu e saiu da banheira nu, porque ele viu a água subir à medida que ele entrava. Ele disse, por que sobe a água? Espera aí, se sobe com ouro, se eu tenho a mesma quantidade de ouro que eu colocar lá, então ele vai ter que deslocar de qualquer maneira. Então ele tinha noção do que aconteceu. E ele fez lá a pesquisa dele, que ficaram historicamente registradas. Como se vê a doutrina espírita, às vezes para explicar determinado fenômeno, se for da vida e dos ensinamentos de pessoas na antiguidade. Mas é assim mesmo que funciona. Me lembrei. Temos só que fazer um intervalo. Você sim, pode deixar perfeito. para falar depois? Claro, porque com temos certeza. compromisso Com aí. certeza. Então voltaremos em 1 minuto. Até já. As consequências trágicas que o bullying vem provocando não é nenhum filme de terror. O drama é real e as perdas são incalculáveis. Não queira viver este filme de lágrimas e dor. Não haverá final feliz nem para a vítima e muito menos para o agressor. Não seja o vilão dessa história.
Estamos de volta com mais um bloco do programa Enfoque Espírita, mas vamos caminhando para ver se conseguimos chegar ao final. Então, os sonhos não retratam exatamente a realidade, como muitos dizem, e sim um pressentimento de algo que não conseguimos explicar? O pressentimento sobre o futuro é isso aí, né? E depois, quando ele acontece, a gente fica surpreso. É que muita coisa está prevista para acontecer, mas depende, às vezes, do nosso livre-arbítrio ou do livre-arbítrio de terceiros. Então, esse pressentimento, por vezes, não acontece, porque a sua preocupação é de tal forma com aquilo que, então, você imagina que está vendo. Eu tive a oportunidade de ver esse pressentimento acontecer com determinadas pessoas. A pessoa tinha intuição de que tinha acontecido um acidente com o filho. E, realmente, anos depois, veio a saber, porque ela pensava que o filho estava simplesmente desaparecido. Até foi numa das reuniões da grande médium, Dona Célia, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E era uma coisa curiosa, porque quando então a mãe soube que tinha acontecido com o filho, mas como ele tinha mandado a mensagem, entendeu? Ela achava que ele continuava vivo em algum outro lugar. É quando a pessoa não quer nem acreditar em fatos tão tristes que talvez não venha aguentar. Então ela teve o pressentimento, mas depois não queria acreditar que aquele pressentimento pudesse realmente mostrar a verdade. Perfeito, perfeito. Podemos afirmar que os sonhos sobre fatos futuros são quase sempre sonhos espirituais? Sim, os sonhos espirituais são aqueles que, essencialmente espirituais, são aqueles que revelam alguma coisa do futuro. Esses são essencialmente espirituais. Perfeito. Porque o espírito não participa de nada, ele saiu do corpo e teve acesso de alguma maneira ao futuro que está mais ou menos planejado. Ah, perfeito. E aqueles que são sobre fatos do presente e do passado são sonhos relativos às preocupações e vivências do presente e do passado? Então, quando os sonhos que referem coisas do presente e coisas do passado, são sonhos que, de alguma forma, surgiram em virtude dessa preocupação com esses fatos ou a sua impossibilidade de crer que aquilo tenha acontecido. Então você pensa tanto naquilo, que acaba você forçando a si própria a consciência, porque esses sonhos existem. Mas a maioria dos sonhos que nós podemos dizer que são espirituais são sonhos do futuro, de coisas que vão acontecer. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu não sei, diga mais um pouco, por favor. Veja bem, com relação aos fatos futuros, especificamente, o próprio Stephen Hawking, o senhor me lembrou isso aí, justamente o que acontece. Ele estava em um determinado projeto de uma física muito avançada, muito bem. E na universidade iria um palestrante que seria o próprio professor dele. E ele estava muito atento ao que o professor, o palestrante, estava lhe dizendo. E ele teve exatamente um insight naquele momento do que o professor estava dizendo sobre a teoria daquela situação com o que ele já estava desenvolvendo. E ele falou assim, mas e se nós colocássemos este projeto com aquele projeto, não daria isso? O palestrante ficou exatamente atônito. Ele alcançou a realidade. Isso acontece. E acontece muito. Você está tão preocupado, está tão ligado um ao pensamento um do outro, que quase um está captando o pensamento do outro. Me permita dizer, para que caracterize bem esse assunto de sonho e a gente passe para outra coisa, como o sonho é importante. Eu vou contar algo que aconteceu, vou citar nomes, mas isso está registrado na memória, na mente de muita gente, e é impressionante. Nós estudávamos no Centro de Estudos e Esclarecimentos Espíritas, que funcionava na casa do senhor Mauri e dona Norma. São petropolitanos, estão vinculados ao Centro de Estudos e Esclarecimento até hoje. Então, um amigo meu, muito querido, Carlos Henrique Martins Teixeira, que hoje mora em Portugal, mas ele, Carlão, ele disse para mim assim, olha, eu vou comprar uma casa para fazermos o centro lá, porque o centro funcionava dentro da casa do senhor Mauri e dona Norma. E aí eu disse, quando comprar, você me avisa para eu lá ver se dá para fazer um centro mesmo e tal. Ele disse, pois não,
Aí ele chegou para mim, não mais que uma semana depois, achei a casa e já fechei com um cara. Eu falei, oba, eu quero ver. Quando eu cheguei até lá, eu fiquei surpreso. Eu digo, oh meu Deus, a casa é pequena e a sala era pequena, tinha um quarto, também tinham 3 quartos, na verdade. Mas aqui, o primeiro quarto, junto à sala, era muito pequeno. Mesmo derrubando a parede para fazer um centro espírita, seria um centro espírita estreito. Eu fiquei muito triste com aquilo, porque eu comentei com ele, ele disse, não, mas não tem jeito, está tombado, mas nós vamos fazer aqui mesmo. Por dentro a gente vai destruir a parede. Eu digo, mas aí a gente fica sem os quartos, vai ter que fazer para fora, porque senão fica feio. E ele insistiu e tal, não tinha mais jeito, já tinha dado sinal. Eu aí fiquei chocado com aquilo, então fui para casa, orei muito, sinceramente, pedi muito que tivesse uma solução. Você sabe o que é. Exato. Porque isso já foi contado até em reuniões públicas. Então, eu fui adormecer. Na hora cheguei a chorar, digo, que pena uma pessoa com tanta boa vontade compra um negócio que não é o ideal. Porque não pode fazer. Ele já mandou um especialista lá na prefeitura para ver, eu adormeço. Por volta de 5 horas da manhã, eu me senti fora do corpo. Quando a entidade, que eu não sei quem é, literalmente, não vou dizer nomes porque eu acho que não seria justo, disse para mim assim, estás enganado, pode falar com ele. Não é tombado. Eu digo, não, ele mandou um engenheiro lá, o engenheiro foi à prefeitura e disse que é tombado. Ele disse, não, não é tombado, por favor, providencia com ele. Eu falei, mas senhor, isso não providencia com ele. Aí eu fiquei um pouco acordado, digo, como é que pode? Aí eu fui direto para o telefone, falei com meu amigo Carlos Henrique Martins Teixeira. Carlão, por favor. Não, Gama, já mandei o engenheiro. Eu digo, mas olha, entre o engenheiro e a palavra da minha entidade, que está aqui dizendo, eu fico com a minha entidade, não leva mal, não. Ele disse, não, eu vou lá ver então, mas eu não confio não, o engenheiro já viu. Eu digo, vai lá ver, por favor. O Geraldo me telefonou dizendo o seguinte, Gama, maravilha, não é tombado, só aquela casa, os outros em volta são, mas daquela não. Eu digo, oba, então nós podemos ampliar. Fizemos com o apoio da prefeitura, planta e tudo mais, e está lá hoje. É o Centro de Estudos e Esclarecimentos Espíritas. Sim, isso aconteceu. Quer dizer, a entidade veio em sonho ao meu aviso, ao meu corpo, né, num desdobramento, para conversar comigo e dizer o que tinha que fazer. Perfeito. É uma raridade, não tenho outros casos na minha vida para contar, mas esse é um exemplo, para mim, mostra realmente que o espírito sai do corpo, com o corpo espiritual, tem contato com outros espíritos, e aí aquilo parece um sonho. Para mim era um sonho, claro. Mas eu queria que o Carlão verificasse um sonho. Será que não é porque eu fui importante? Não. É porque realmente a casa era tombada e eles puderam dar pelo menos essa ajuda. Isso. E que ajuda preciosíssima foi dada, graças a Deus. O centro está lá, e quase em frente à fábrica Werner, para dar o endereço também. Tem a entrada do portão da Werner, entrada principal, onde sobem os carros. Bem em frente fica o Centro de Estudo e Esclarecimentos Espírita, numa bela sede que ela tem. Rua Antônio Cronenberg, 42, Isso. no Bingen. Bem perto da casa do Bingen. Perfeito. Isso. Então, vamos continuar. Como explicar que existem pessoas encarnadas que são vistas em outros lugares distantes do corpo físico? Exatamente, porque o espírito sai do corpo ligado sempre com aquele cordão espiritual que eu falei já anteriormente, e então ele sai, e se essa pessoa tiver poder mediúnico, aqueles dons citados por São Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, eu vou dizendo sempre onde está na Bíblia, porque aí não tem como contestar. Está lá, exato. A respeito dos dons espirituais. São Paulo começa, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorantes. E ele lá vai mostrar a capacidade de curar, a capacidade de ver os espíritos, e vai por aí afora. São muitas os quê? Os dons espirituais? Ótimo. O senhor Allan Kardec colocou o nome de mediunidades. Por que colocou o nome de mediunidade? Porque a vidência é uma mediunidade, sem dúvida. A gente encontra isso na primeira epístola do Coríntios. Não, aí não. Primeiro livro, estou querendo me verificar onde era estado. Ah, sim. Então, primeiro livro diz então o seguinte, o capítulo 9, versículo 9. Antigamente, Israel, indo qualquer um consultar a Deus, dizia, vamos ao vidente, porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Pois Kardec, quando começou a chamar, voltou a chamar de vidente. O que era vidente passou a se chamar de profeta, Kardec voltou a chamar de vidente. Só isso, nada mais. Então,
Essa é o primeiro livro dos Reis, capítulo 9, versículo 9. Isso, perfeito, maravilha. Os espíritos mais evoluídos podem se reunir como em assembleias para tomar determinadas decisões? Podem. E, por exemplo, o que aconteceu com o lançamento da doutrina espírita no mundo foi descrito como uma dessas reuniões que às vezes acontece milênios, quando alguma coisa está preparada. Como é que aconteceu essa explosão? Olha, por favor, para as pessoas que queiram estudar, houve uma explosão de fenômenos mediúnicos. Médiums surgiram nos Estados Unidos como surgia a plantação de trigo naquela época. Então, era uma coisa impressionante. Tinha médios de efeitos físicos para chamar a atenção. Os mesmos médios existiam na Inglaterra, os mesmos médios existiam na França. E esses médios, estudados por aqueles pessoas que achavam que era uma coisa curiosa, que acontecia com batidas, porque tinham que chamar a atenção com alguma coisa, né? Com batidas. Porque os dons espirituais são muitos e eles então se manifestam. Mas para se manifestar, tem que ter um meio. Qual o meio? Batidas. Foi assim com as irmãs Fox. Mas também foi assim na França. E foi daí que passou, então, a ter uma mesinha onde eles podiam psicografar os primeiros sinais e veio a surgir, então, os primeiros livros da doutrina espírita. Perfeito. Como muitos outros fenômenos bem caracterizados. Quem quer estudar a doutrina espírita tem que pegar também esta fase fenomênica para ficar bem alicerçado em si mesmo. Perfeito, perfeito. Então, duas pessoas podem ter um sonho quase igual ao mesmo tempo? Pode ter um sonho quase igual. Porque, na verdade, ele sai do corpo, ou os dois saem, trocam ideias, tá? E isso fica registrado no perispírito de cada um. Um mais, outro menos. Mas, de qualquer forma, bem próximo um do outro. E na minha vida, fiz gente dizer, poxa, eu também sonhei com você. Eu digo, bom, eu cá, como espírito, eu sei que eles se encontraram à noite. Porque tem os mesmos interesses. A mente está voltada para aquilo. Então, do corpo espiritual entender, olha só, é necessário dizer o seguinte, e o corpo espiritual é assim chamado por São Paulo. Mas, na verdade, a doutrina espírita, Kardec não sabia disso, deu o nome de perispírito, quase espírito, porque faz parte do espírito, mas não é espírito. Aquela não é a essência. Então, como São Paulo chama de corpo espiritual, André Luiz diz a mesma coisa num determinado artigo da revista Evolução em Dois Mundos, no capítulo 2, já disse aqui, porque a gente estuda muito isso, ou bastante pelo menos. Então, diz lá o seguinte, sobre o corpo espiritual, capítulo 2 do livro Evolução em Dois Mundos, diz assim, se entender isso, meus irmãos, olha só, fica fácil de entender toda essa fenomenologia de sonhos, etc. Ele diz assim, para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é necessário dizer que ele não é reflexo do corpo físico, porque o corpo físico é o que o reflete, tanto quanto ele, corpo espiritual, reflete o corpo mental que lhe preside a formação. E na mesma hora, na mesma página, ele define o que é o corpo mental. Ele diz o corpo mental, assinalado experimentalmente por alguns estudiosos, será mais tarde objeto de maiores informações. Não fazemos agora por falta de terminologia adequada no dicionário terrestre. Esse é o corpo espiritual que reflete, portanto, o que está na mente. Tá? O espírito, a mente, o corpo espiritual é aquele que o identifica, para que alguém identifique. Num outro estágio da matéria, por favor. Né? Assim como você liga a sua eletricidade, a matéria está ali dentro, você não vê, mas tira a capa, bota a mão junto, você vai ver na mesma hora que tem energia, mas você não vê energia. E por que não poderia ser o espírito a mesma coisa? A matéria ainda é mais sutilizada, se podemos chamar de matéria, mas é assim que funciona. Perfeito. É possível duas pessoas lembrarem-se de estar juntas durante um sono? É perfeitamente possível. Parece até que você já tinha questionado. Isso. É realmente perfeitamente possível, porque ambas estão com a mesma preocupação e, por vezes, já que estão com a mesma preocupação, eles se reúnem. Por exemplo, olha, o que faz um espírito de uma pessoa, de um homem ou de uma mulher, que só pensa em bebida alcoólica. Quando ele sair do corpo, ele já é um viciado. Quando ele sair do corpo, ele vai procurar o quê? Os locais onde as pessoas estão absorvendo muito álcool. Alguns deles talvez estejam já bêbados, tá? Do ponto de vista físico. Tá? Estão físicos.
Então, eles se aproximam daquele ambiente e ficam captando as vibrações, as energias que eles estão absorvendo. Por quê? O espírito também se alimenta de uma certa forma, e quanto mais atrasado ele também vai assim viver, então ele se alimenta com energias. Quando você pega lá o seu gole de cachaça e bota para dentro, você vai botar energias para dentro de você, energia quente, queima e tudo, mas é uma energia. Pois bem, na hora que você então já está bem tomado pela bebida, já não anda direito, aquela coisa toda, já começa a se portar alegre às vezes, né? Fazendo gracinhas. Então, quando você está nesse estágio, inevitavelmente, você vai se encontrar com outro espírito que esteja fazendo a mesma coisa. Até tem um livro de um materialista médico americano, que ele conta a vida dele de uma forma muito... Foi um best-seller, aquela coisa toda, e ele conta então o seguinte, que ele descobriu isso tudo porque ele era um médico recém-formado, ainda não tinha clínica, não estava trabalhando. E ele então vai, de alguma forma, a Virgínia, para ela chegar em Virgínia, ele então se preparar como militar. Mas ele queria ir, na verdade, como médico. Então ele não pôde ir como médico, ele vai para a cama com aquela preocupação, mas pegou muito sereno enquanto fazia treinamento militar para ir para a guerra. E aí ele tem uma coisa interessante, que não vai dar tempo para dizer hoje, que é uma experiência de quase morte. Tá? Mas ele então, nessa experiência de quase morte, só isso que eu quero mostrar. Na experiência de quase morte dele, ele vai até um local onde ele cita, assim, curiosamente, engraçado. Eu fazia a pergunta a uma pessoa que parecia que não estava me vendo. E eu olhava para outro, nem vou interromper, porque ele está bebendo e tem dois bebendo ao mesmo tempo. Eu não entendo, diz ele. Como é que o cara está tomando a bebida e tem outros dois ao lado dele sugando energia? Por que não suga direto a bebida? Na ocasião ele não entendeu, mas depois que ele publicou o livro, a gente entendeu. Infelizmente, nosso tempo acabou, Vecmira. Perfeito. Então, pessoal, quero lhes desejar, primeiramente, nesse 2018, toda a compreensão de vocês para conosco, agradecendo muito a todos vocês, mas também para o ano próximo, que vai se iniciar, 2019, que seja repleto de paz para todos. Mantenhamos pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. Na verdade, meus irmãos, este é o último programa em 2018. E vai ser repetido algumas vezes, vai ser repetido também no primeiro dia do próximo ano. Então eu desejo a todos um ano novo com muita paz, muita alegria, muito estudo, tá? E lembrando sempre o seguinte, que nenhum de nós foi criado para eventualmente ir para o céu ou para o inferno, mas todos nós fomos criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. Perfeição que nós vamos alcançar através de muitas reencarnações, como já demonstramos isso aqui. Por isso, nós terminamos esse programa sempre com uma frase muito bonita que nos veio de Chico Xavier, dizendo assim, embora ninguém possa começar agora e fazer um novo fim, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Ou melhor, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Feliz ano novo para todos.